surrealismo foi um movimento artístico e literário que surgiu na Europa na década de 20 e tinha como suas características o irracionalismo, a negação da lógica, a incoerência e valorizava todas as formas de expressão do inconsciente, do abstrato, dos sonhos e do próprio instinto. Com o tempo, vários programas de TV foram lançados e inevitavelmente alguns deles acabaram seguindo o movimento e tendo um teor surreal, com acontecimentos que diversas vezes fogem da realidade, beirando o bizarro e o absurdo. E hoje eu decidi trazer alguns desses programas que tinham como temática principal o surrealismo, ou que por algum outro motivo acabavam passando essa vibe. Xavier, o Anjo Renegado é uma série de TV americana feita em CGI que foi criada pelos produtores Venom Chatman e John Lee, que também são responsáveis pela série Wonder Chosen, que também é um pouco peculiar. Mas enfim, esse programa foi produzido pela produtora PFFR, que foi fundada em 1988 pelos próprios Venom Chatman e John Lee, com a companhia de Alison Levy e Jim Tozi. A produtora era um braço direito da banda que eles tinham e o seu foco é o público adulto, e digamos que ela é um pouco peculiar, desde a logo, passando pelos produtores e chegando em suas obras, que são focadas exatamente na aleatoriedade e saindo do comum. E quando questionados sobre o início e a existência do grupo, eles deram a seguinte resposta: uma joia brilhante caiu dos céus, nuvens negras explodiram na terra e PFFR foi formado. Então daí já dá pra saber que os caras são viajados mesmo. Eles também foram responsáveis pela criação do piloto de Nenhum Nome, em 2008, para Adult Swim, que posteriormente em 2011 iria virar o conhecido The Problem Solvers, outro desenho bem esquisito, convenhamos aqui. Xavier, o Anjo Renegado, que foi a terceira obra criada pelo grupo, estreou em 4 de novembro de 2007 no canal da Adult Swim, e em seu geral o show é conhecido por seu uso de comédia ácida, ideologicamente crítica, humor surrealista e absurdo, apresentado por meio de lentes psicodélicas e satíricas da nova era. E a série consistia em um enredo aleatório, que era baseado nas reflexões humorísticas de Xavier, um xamã andarilho e buscador espiritual que diversas vezes é mostrado como alguém inseguro, hipócrita, infantil e que pode se voltar rapidamente contra os outros, se as interações com eles levarem a sentimentos negativos sobre si mesmo. E ele muitas vezes trazia destruição total no ambiente em suas tentativas de corrigir o que ele achava ser errado, ou em ajudar os outros com seus problemas, em que em muitos casos ele chegava até a quebrar a própria realidade. Fora que até o seu visual era uma parada meio absurda, com ele sendo um ser humanoide todo coberto de pelo, com cabelos loiros, 6 peitos, uma cobra na mão esquerda, pernas tortas para trás e um bico no rosto. E tudo isso é completado com sua personalidade, que era descrito como um quase sociopata, egoísta, assassino e que comete várias ações moralmente erradas, como comer bebês, atos de homofobia e entre outras coisas absurdas que não podem ser citadas aqui no YouTube. Vai por mim. E embora tivesse um caráter duvidoso, a série chegou a ter um total de 20 episódios, um mais absurdo que o outro, separados em 2 temporadas, sendo o último sendo lançado em 16 de abril de 2009. E em 10 de abril desse mesmo ano, a Adult Swim lançou uma série de DVDs das 2 temporadas do programa, que inclusive é possível achar disponível para venda no site da Amazon. Xavier em si se tornou meio que um meme lá na gringa. Embora a série tenha sido totalmente ignorada em seu lançamento em 2009, por volta de 2017 ele conseguiu alguns seguidores, devido à sua originalidade, imagens absurdas e humor considerado confuso e, entre muitas aspas, inteligente. E em 2020 o personagem voltou a aparecer em um discurso virtual feito pela Adult Swim, em que ele dava uma resposta aos cancelamentos de cerimônias de formatura devido à pandemia, e hoje em dia a série ela conta com uma nota de 7,8 no site da IMDb, e é possível assistir ela no site da própria Adult Swim. SMG4, também conhecido como Super Mario Glitch 4, em homenagem ao seu criador, ou Super Meme Guardian 4, e anteriormente conhecida como Super Mario 64 Bloopers, é uma série de machinima de comédia de fantasia científica e que é animada por computador, e que de acordo com o fã oficial é feita para o público adulto, mas esse fato divide opiniões, e o seu criador é o australiano Luke Lerduichagu. Não tinha outro nome mais difícil não, cara? E toda a série é postada no canal do YouTube chamado SMG4. O seu primeiro episódio, chamado de The Cake is a Lie, foi lançado no dia 7 de maio de 2011, e até hoje em dia a série recebe atualização, contando com mais de 600 episódios que são divididos em 12 temporadas, 3 filmes e 2 spin-offs. Inclusive a 13ª temporada vai ser lançada agora em 2023. Em sua premissa, a série ela faz muitas referências culturais e paródias com muitas franquias de jogo, principalmente com a de Mario da Nintendo, que é usada como o cenário principal da série. Ela segue as desventuras de Mario, que é apresentado como um idiota obcecado por espaguete, e o próprio SMG4, que é uma auto-inserção do criador na série, e também conta com uma grande variedade de outros personagens
personagens principais excêntricos, como o Luigi, o SMG3, a Meg Splatzer, o Bob Bubowski, Psycho Bichitaru e muitos outros. Fora que também conta com vários outros personagens recorrentes, como o Steve e o Swag Master 6969696969696969. Personagens secundários como o Dr. Eggman e a Minion do SMG4, e personagens antigos da série como o Starman 3. A série ela começou com base em diálogos que eram inseridos em legendas no jogo Super Mario 64, e mais tarde o Garry's Mod foi introduzido no meio da primeira temporada, e a série fez uma transição completa para o Garry's Mod na 7ª temporada. No início, o seu humor era baseado em diálogos e sátiras, porém, com o passar do tempo, foram inseridas caricaturas pervertidas e referências culturais, e mais recentemente, parte do humor pelo qual a série era conhecida foi substituída por drama e terror, mas ainda ela permanece como uma série de comédia pervertida, absurda e surreal. E devido à abundância de memes, paródias e o seu humor surreal e sombrio, a série ganhou um culto de seguidores. E é sério, a série é bem viajada e surreal, com muito personagem aleatório, e pesquisando mais profundamente e comentando com alguns amigos, eu percebi que a série tem uma lore completa, bem extensa e bem confusa, que inclusive é dividida em arcos, e que você pode encontrar num fandom oficial da série. De alguma forma, a série evitou as controvérsias que podia ter em torno do seu uso explícito e obsceno de personagens de entretenimento familiar. No entanto, devido às políticas mais rígidas do YouTube, vários vídeos do SMG4 recentemente se tornaram alvo de desmonetização e direitos autorais, além de sistemas públicos de internet que restringem a maioria dos vídeos. Gilbert Garfield é uma fusão genética e clone do famoso gato Garfield com o comediante norte-americano Gilbert Gottfried, e ele é o principal vilão protagonista de uma coleção de fitas perdidas de Garfield and Friends, que foi lançada originalmente em 17 de setembro de 1988, e essas fitas recebem o nome de Gilbert Garfield and Friends. O conteúdo presente dentro dessas fitas foi recuperado e é possível encontrar disponível no YouTube, cujo um indivíduo desconhecido arquiva esses vídeos em um canal chamado Gilbert Garfield. Inclusive, ele mostra em seu próprio canal ele pegando um conjunto de fitas datadas de 1987, que ele afirma que foi encontrado por seu amigo em 2020, que estava fazendo um projeto de pós-graduação. Nesse projeto, ele tinha a função de fazer um arquivo viável de antigas transmissões de Garfield para uma futura plataforma de streaming da empresa Columbia Broadcast System, conhecido como CBS, que era quem transmitia originalmente Garfield na época, e que é a terceira rede de televisão mais assistida do mundo, atrás inclusive da Mamãe Globo. E depois desse amigo dele rebobinar milhares de fitas, ele acabou descobrindo algo estranho. Um rolo de transmissão de 1987 de Garfield vai para Hollywood tinha alguns conteúdos extras, que aparentemente se tratava de uma mídia perdida. Ele acabou fazendo uma cópia dessa transmissão, que é conhecida como Gilbert Garfield Crossover, e essa cópia é a única conhecida dessa transmissão. E disse que a bobina original foi seriamente danificada, deixando apenas alguns vestígios do programa, que assim que ele conseguisse salvar algo, ele postaria no canal. Bem, ele conseguiu, e desde então ele começou a postar episódios de Gilbert Garfield, e também algumas atualizações a respeito da restauração dos conteúdos, na qual ele faz vlogs falando sobre o seu projeto de recuperação dos arquivos, que ele chega até a dizer que um tempo ele chegou até a desistir. Mas enfim, os episódios recuperados e que foram postados no YouTube de Gilbert Garfield são bem pesados. A premissa dos episódios são Gilbert Garfield, que é esse personagem totalmente estranho com o corpo de Garfield e o rosto do comediante Gilbert Gottfried, que tem 4 olhos, 3 na cabeça, cujo um é escondido e outro naquele lugar lá, que eu vou evitar de comentar aqui. Os episódios eram basicamente o Gilbert Garfield falando sobre vários tópicos aleatórios, enquanto iam acontecendo coisas bizarras envolvendo Blood e outras coisas altamente nojentas. E esses clipes são bem surreais, até porque nada do que é mostrado faz nenhum sentido. Nem mesmo o vídeo apresentando as novas camisas da série tem sentido nenhum. Até mesmo o jogo de Gilbert Garfield foi feito e mostrado em seu canal, cujo jogo também não tem nenhum sentido, o que não é novidade falando desse desenho. Mas acontece que toda essa história envolvendo o Gilbert faz parte de um ARG, e muitas pessoas conhecem, mas para quem ainda não sabe, ARG são jogos de realidade alternativa que combinam situações do mundo real com situações fictícias. Nesse ARG específico, além do seu canal no YouTube, o criador também ele usa do Twitter para dar atualizações sobre o seu projeto. E sobre esse programa ser um ARG, meio que já tava na cara há algum tempo, já que para mim não fazia sentido nenhum existir um desenho de Garfield esquisito desse jeito. Esse, com toda certeza, é o programa mais conhecido dessa lista. Don't Hug Me, I'm Scared é uma série britânica da internet, posteriormente da TV, feita por Becky Sloan, Joy Pilley e Baker Terry. A série original ela consistia em 6 episódios curtos que foram lançados no YouTube, com o primeiro sendo postado no dia 29 de julho de 2011 e o último sendo lançado no dia 19 de junho de 2016. Só que depois, devido ao sucesso enorme do programa, uma série de TV foi lançada em 2022 para o canal 4. Em sua premissa, a série gira em torno de 3 personagens, o Yellow Guy, o
o Red Guy e o Duck, que são chamados dessa maneira até porque o nome de nenhum deles foi apresentado de forma explícita na série, e quando eles interagem um com os outros, eles acabam usando pronomes. Nos episódios, esses personagens acabam não necessariamente encontrando outros personagens e um show musical sobre coisas do dia a dia começa, e geralmente as músicas são bem alegres e inocentes, típica de um programa infantil, assim como Vila Sésamo, que utiliza da mesma técnica, fantoches com canções. Porém, conforme a música vai passando, a mensagem que antes parecia ser algo otimista passa a ter um tom absurdo e contraditório, e que todo aquele show mostrado pra gente é apenas uma fachada para coisas sinistras que o episódio deixa de forma implícita. O clímax de cada episódio da série geralmente termina com uma reviravolta surreal, envolvendo eventos que chocam os espectadores, muitas vezes em um cenário de conteúdo psicodélico perturbador, incluindo violência gráfica, humor ácido, horror psicológico e existencial. E ao mesmo tempo, porém, a série imita uma programação infantil ao juntar fantoches e músicas com conteúdo adulto. Os 6 episódios iniciais exploram e discutem temas como criatividade, tempo, amor, tecnologia, alimentação saudável e sonhos. Cada um tem aquele ritmo surreal muito bom que não dá para não querer assistir. Como eu disse no início, a série é bem famosa, com um curto original viralizando na internet e os 6 episódios originais contando com mais de 140 milhões de visualizações acumulados no YouTube até 2017, e que inclusive voltou agora em 2022 depois de 6 anos desaparecida e com milhares de fãs clamando por uma temporada nova. E eu não vou me aprofundar muito na série, até porque aqui no YouTube tem várias pessoas que fazem isso bem, assim como os vídeos do Tropia. Porém, vale a pena citar a série, já que ela é bem marcante e aterrorizante. Tomorrow Pioneers, ou na tradução literal, Os Pioneiros do Amanhã, é um programa de televisão infantil palestino. A série foi transmitida pela Al-Aqsa TV, um canal de televisão que é administrado simplesmente pelo Hamas, uma organização nacionalista e islâmica de resistência que já protagonizaram vários conflitos, principalmente contra Israel, pelo controle da faixa de Gaza, e que os Estados Unidos consideram um grupo terrorista. Mas enfim, o programa foi exibido de 13 de abril de 2007 até 16 de outubro de 2009, e seguia um formato de um programa infantil bastante típico, com Sarah Barham como apresentadora e várias pessoas fantasiadas de animais como seus co-apresentadores, enquanto eles discutiam a vida na Palestina como se fosse um talk show, com várias sketches intercaladas no decorrer do programa e também com ligações de crianças. Até aqui um programa normal para crianças, semelhante ao Vila Sésamo, Barney e Amigos ou até mesmo Bom Dia e Companhia, mas acontece que o programa é altamente bizarro e controverso, contendo mensagens antissemitas, pregação do islamismo, movimentos anti-americanos, anti-israelenses e também contra o ocidente inteiro. E a gente não pode esquecer que a gente tá falando de um programa infantil, tá? Fora que o criador do programa e apresentador original queria que Farfur, uma espécie de Mickey da Deep Web, e que também era um dos co-apresentadores, fosse por um interrogador israelense. Programa infantil, mano. Infantil. E ele fala que a partir disso, o programa queria enviar uma mensagem por meio desse personagem, que se encaixaria com a realidade da vida palestina. E ele ainda completa dizendo que se uma criança vê seus vizinhos na praia, como ele explicaria isso para uma criança que já sabe? E ainda fala que a ocupação israelita é a razão para aquilo tudo, e o programa só estaria organizando as informações para as crianças. Infantil. Devido à instabilidade política e ao conflito regional entre os partidos Hamas e Fatah, o programa teve que ser parado. Em junho de 2007, durante a Batalha de Gaza, a estação Al-Aqsa TV foi tomada e fechada por homens armados do grupo Fatah. E em janeiro de 2008, membros do Fatah sequestraram vários membros da equipe da Al-Aqsa TV. E em setembro desse mesmo ano, o Fatah também começou a transmitir um programa concorrente voltado para as crianças na rede TV oficial TVPA. E para complicar ainda mais a situação, como havia muitas controvérsias em torno do programa, devido ao seu conteúdo perturbador demais para as crianças, o ministro da informação Mustafa Barghouti fez um lobby com sucesso para que o show fosse encerrado por um tempo, embora essa proibição tenha sido suspensa depois de um tempo. O fato é que o programa é bem estranho, que além de copiar descaradamente desenhos populares como o Mickey e o Pernalonga, apresentava conteúdo extremista para crianças, algo totalmente sem noção que parecem até mentira quando ditas hoje, porém é a realidade lá na Palestina. Mano, sério, que câncer, mano. Dá agonia só de ver, velho. Meu Deus. Então, pessoal, esse foi o vídeo. E caso tu queira mais desse tipo de vídeo aqui no canal, ou tenha alguma sugestão, deixa aí nos comentários. Clica no like e na inscrição pra me ajudar. Muito obrigado por me ouvir até aqui. E bye bye.